Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A decisão surpreendente do STJD em cancelar o confronto entre Palmeiras e Santos e atribuir automaticamente os 3 pontos ao Palmeiras chocou o cenário do futebol nacional, levantando debates acalorados sobre justiça esportiva e a integridade do campeonato. O jogo, marcado inicialmente para o dia 12 de julho de 2025 na Vila Belmiro, foi suspenso às vésperas da bola rolar. A CBF ainda não havia divulgado oficialmente o motivo do adiamento, mas a recente decisão do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, colocou fim às especulações e determinou vitória por WO ao Palmeiras. A decisão é inédita no atual Brasileirão, onde predominam contestações a arbitragens ou escalonamentos de torcida. Aqui, todavia, o cerne gira em torno de falhas administrativas ou regulatórias, apontadas pelo STJD como graves a ponto de inviabilizar a partida. Com o resultado oficializado, o Verdão pulou de 22 para 25 pontos em 12 jogos, consolidando sua posição entre os 5 primeiros colocados, com folga em relação aos concorrentes diretos. Isso coloca o Palmeiras, treinado por Leonardo Jardim, em situação confortável. A equipe exibe 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, o que reforça a ambição no campeonato. No retrospecto recente, o time venceu confrontos importantes, como clássicos e embates contra rivais de Portal, além de jogos contra adversários fortes, resultados que justificam a reação firme da diretoria diante da decisão do STJD. Do lado palmeirense, a diretoria celebrou a decisão, além de garantir os 3 pontos, evita-se desgaste físico e fiscal de uma partida desgastante. Porém, a decisão também retoma a discussão sobre o uso de prerrogativas judiciais para resolver litígios dentro de campo. Torcedores e jornalistas, por sua vez, reagiram divididos. Muitos criticam a prática, reclamam de precedente perigoso que retira da bola a resolução dos conflitos e transfere ao tribunal o papel de juiz translúcido da vitória. Em Santos, há indignação. A diretoria promete recorrer na justiça comum, alegando cerceamento de defesa e violação do princípio do contraditório. Há quem questione a própria base legal para tal cancelamento, argumentando que não haveria desobediência clara às normas da CBF. Politicamente, a decisão repercute no Brasileirão. Concorrentes como Flamengo, Cruzeiro e RB Bragantino acompanham com atenção. Uma vitória sem campo pode vir a decidir competições acirradíssimas. A tabela posiciona Palmeiras 4 pontos atrás do líder Flamengo, que soma 27 pontos em 12 jogos. Quem seguir absorvendo pontos, como o Cruzeiro que soma 24, ameaça o delírio palmeirense por mais um título. Mas a verdadeira instabilidade se sente na CBF. Analistas esportivos afirmam que, ao ignorar o momento do VAR e a integridade das partidas, o tribunal impõe um recuo institucional que impacta agentes, clubes e o próprio torcedor. No vestiário, Jardim se mostra cauteloso. Tivemos inteligência para não expor os atletas em campo, mas seguimos conscientes de que precisamos provar força dentro de campo, não jurídica, afirmou em declaração. Na esfera jurídica, especialistas apontam que a decisão poderá abrir margem para outros clubes pedirem cancelamentos em casos de estádios, segurança ou logística ineficientes, criando um nevoeiro perigoso em futuras rondas do STJD. Para os palmeirenses, no entanto, os 25 pontos representam mais do que soma, simbolizam poder institucional e organização. Para o Santos, é um abismo de frustração, já que a chance de reação em campo foi negada antes mesmo de começar. Ao fim do dia, o Brasileirão projeta um roteiro inédito. O Palmeiras, além de se fortalecer na tabela, reforça discurso institucional. O Santos acena com recursos, a CBF é chamada a prestar contas e o STJD ganha protagonismo, forçado, dramático e mal recebido por parte de quem prefere que o futebol se resolva dentro das 4 linhas. Enquanto os bastidores do futebol fervem com a decisão do STJD, a comissão técnica do Santos trabalha sob intensa pressão. Internamente, há relatos de clima pesado no vestiário, com jogadores desmotivados e preocupados com o desdobramento da situação.
A sensação de impotência diante de uma derrota imposta fora das quatro linhas desestabilizou emocionalmente parte do elenco santista, que já enfrentava um momento de oscilação no campeonato. A torcida alvinegra, por sua vez, organizou protestos nas redes sociais e nas dependências do CT Rei Pelé. As hashtags em apoio ao clube dominaram os trends nacionais, e diversos torcedores influentes exigiram posicionamento enérgico da presidência santista. Muitos clamam por justiça e apelam até mesmo a tribunais internacionais para reverter a decisão do STJD, que classificam como arbitrária e sem precedentes razoáveis. No meio da polêmica, a imprensa esportiva nacional se dividiu. Enquanto alguns comentaristas exaltaram a rigidez do tribunal como forma de impor disciplina e proteger o regulamento, outros levantaram preocupações sobre a banalização das decisões administrativas que interferem diretamente nos resultados esportivos. A famosa máxima "em jogo se ganha no campo" voltou a ser entoada por diversas figuras do futebol brasileiro. O técnico Leonardo Jardim, apesar de satisfeito com os 3 pontos, adotou um tom sóbrio e cauteloso. Respeitamos a decisão, mas jamais vamos comemorar uma vitória sem suar dentro de campo. Sabemos que temos condições de vencer qualquer adversário com bola rolando, mas também respeitamos as instituições que regem o esporte, declarou em entrevista coletiva. Sua postura foi vista como elegante e estratégica, blindando o elenco de possíveis críticas. Nos bastidores do Allianz Parque, a diretoria alviverde trata o episódio com reserva, evitando declarações que possam inflamar ainda mais os ânimos. Internamente, no entanto, há a sensação de que o clube sai fortalecido, não apenas na tabela, mas também como instituição que, segundo eles, cumpriu rigorosamente todas as normas da competição. Esse reforço institucional pode pesar na reta final do campeonato, onde detalhes administrativos e jurídicos fazem diferença. Com os 3 pontos assegurados, o Palmeiras chegou à marca de 25 pontos em 12 partidas, com um saldo de gols positivo e um desempenho defensivo que chama atenção, apenas 9 gols sofridos até agora. A consistência do sistema defensivo é um dos pilares do trabalho de Leonardo Jardim, que parece ter finalmente encontrado o equilíbrio ideal entre solidez atrás e criatividade na frente. Do lado santista, os prejuízos são múltiplos. Além de perder a chance de enfrentar o rival em casa, o clube também deixa de contar com a renda da partida, o que representa impacto financeiro significativo. Em tempos de orçamento apertado, cada bilheteria importa, especialmente em clássicos que normalmente têm casa cheia. O presidente santista já indicou que irá pedir indenização, além de pleitear a realização da partida em nova data. O ambiente jurídico deve continuar a ferver nas próximas semanas. Advogados especializados em direito desportivo já se posicionaram publicamente apontando inconsistências na fundamentação da decisão. Alegam que o artigo utilizado pelo STJD para punir o Santos não caberia ao caso específico, o que pode ser explorado em recursos superiores. Em campo, o elenco palmeirense agora se concentra para enfrentar o Atlético Paranaense na próxima rodada, partida que pode consolidar o time entre os líderes da competição. Já o Santos, que estaciona com 14 pontos, vê-se mais próximo da zona de rebaixamento do que do pelotão de cima, aumentando a pressão sobre o técnico Fábio Carille, que já vinha sendo cobrado pela oscilação da equipe. O Campeonato Brasileiro de 2025 começa a se desenhar como uma edição repleta de decisões extrajudiciais impactantes. O cancelamento do clássico entre Palmeiras e Santos é apenas mais um capítulo de uma temporada marcada por polêmicas, VAR contestado, punições controversas e embates nos bastidores tão intensos quanto os travados dentro das 4 linhas. Para os torcedores do Verdão, o momento é de comemoração contida, conscientes de que o campeonato ainda reserva muitos desafios. A vitória nos tribunais pode ter sido importante, mas a briga pelo título exige constância, bom futebol e superação em campo. O torcedor quer mais, quer vencer jogando, goleando, encantando. Já os santistas esperam por uma reviravolta jurídica. A confiança está depositada nos bastidores e no departamento jurídico do clube, que terá a missão de provar que o Santos foi injustiçado. A batalha está longe do fim, e os próximos capítulos prometem ser ainda mais intensos, com possíveis reviravoltas e nova rodada de embates entre clubes, federação e tribunais. Enquanto isso, a tabela do Brasileirão vai sendo moldada por decisões cada vez mais distantes da bola.
É o futebol moderno, onde juízes de toga ganham protagonismo em um cenário que deveria ser dominado apenas pelos craques e suas jogadas. A torcida aguarda por respostas, por justiça e, sobretudo, por partidas decididas onde sempre deveriam ser, no gramado. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! No epicentro da controvérsia, o STJD mantém silêncio sobre uma eventual revisão do caso, mesmo diante da pressão pública e jurídica. A decisão foi tomada em caráter definitivo pela primeira instância do tribunal, mas fontes ligadas ao Santos afirmam que o clube já protocolou recurso para levar a disputa à última instância da Justiça Desportiva. A esperança da diretoria santista é ao menos garantir a remarcação da partida, evitando o que chamam de aniquilação esportiva sem direito à resposta dentro de campo. Enquanto isso, o Palmeiras adota postura pragmática, foca em seguir somando pontos e mantém o discurso de respeito às instituições, sem alimentar o debate sobre a polêmica. O técnico Leonardo Jardim exigiu máxima concentração do elenco para o próximo confronto direto contra um adversário do G6. Com o elenco praticamente completo e embalo crescente na competição, o Verdão vislumbra uma escalada decisiva nas próximas rodadas. Nos corredores da CBF, dirigentes tentam conter a repercussão negativa. A entidade teme que a decisão do STJD abra um precedente incômodo para o restante do campeonato. Uma comissão interna foi formada para revisar procedimentos de prevenção e reagendamento de jogos cancelados, numa tentativa de evitar novas decisões tão drásticas e questionadas. O episódio também reacendeu a discussão sobre a autonomia e o alcance do STJD dentro do futebol nacional. Especialistas em direito esportivo defendem uma revisão dos critérios que permitem vitórias por WO em casos administrativos. Alegam que, em nome da justiça desportiva, o tribunal deveria privilegiar soluções que mantenham a bola rolando, mesmo diante de falhas extracampo. A médio prazo, o caso pode se tornar um divisor de águas na jurisprudência do futebol brasileiro. A forma como o tribunal conduzirá os recursos, e como os clubes se posicionarão diante disso, moldará as relações institucionais da temporada e talvez dos próximos anos. Os olhos do futebol estão voltados não mais para o campo, mas para as salas de audiência, onde se desenrolam disputas de bastidores que hoje decidem campeonatos. Para o torcedor comum, a sensação é agridoce. Há quem comemore os pontos ganhos, mas lamente a ausência do espetáculo. Clássico é clássico, e cada confronto entre Palmeiras e Santos carrega histórias, rivalidades, provocações e momentos épicos. Perder isso por uma decisão de tribunal é, para muitos, um duro golpe na paixão que move o futebol. O calendário do Brasileirão 2025 segue apertado, com datas limitadas para possíveis remarcações. Isso enfraquece ainda mais os argumentos santistas e fortalece a posição palmeirense, que defende o cumprimento rigoroso do regulamento. A logística e os compromissos internacionais de clubes como o Verdão tornam improvável o retorno da partida ao calendário, mesmo com eventual recurso aceito. Com a vitória nos tribunais, o Palmeiras se consolida como uma das equipes mais consistentes da temporada. A média de pontos por jogo, o saldo positivo e o crescimento técnico nas últimas rodadas indicam que o clube está firme na disputa pelo título. Mais do que isso, demonstra poder de articulação institucional, fator cada vez mais relevante no futebol contemporâneo. Já o Santos, que amarga sua quarta derrota administrativa na história do Brasileirão, entra em estado de alerta. A diretoria corre contra o tempo para reorganizar internamente a equipe, contornar a crise jurídica e acalmar os ânimos da torcida, que cobra responsabilidade e resultados. Em campo, o elenco precisa responder com vitórias urgentes para evitar que a pressão se torne insustentável. Ao fim do dia, a história será contada sob duas óticas: para os palmeirenses, uma vitória que soma na tabela e na estratégia; para os santistas, uma derrota imposta fora de campo, carregada de revolta e sensação de injustiça. No meio disso tudo, o Brasileirão segue, e a disputa pelo topo continua acirrada, agora com mais tensão, polêmica e uma pitada de tribunal. Resta saber qual será o impacto final dessa decisão. O que está em jogo não são apenas 3 pontos, mas a confiança na lisura do campeonato e o respeito ao espetáculo.
Enquanto isso, a torcida segue dividida entre a indignação e o alívio, e o futebol brasileiro, mais uma vez, vê sua paixão ser julgada por canetas, não por chuteiras. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.